nosso e-mail é debate@radio93.com.br. No Twitter comigo aqui, @pastor J.R. Vargas, @pastor J.R. Vargas. Você me segue e nós vamos construindo aqui uma relação ainda melhor, cada dia mais dessa interatividade que a internet nos permite ter. É bênção por essa nossa Cristina Meros, querido pastor Emerson Pinheiro. JR, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, a Bíblia diz que no decorrer dos anos o amor de muitos esfriaria. Estamos vivendo esse tempo? Alguns defendem a pena de morte como solução, mas não seria falta de amor? As leis do Brasil são frouxas ou o cumprimento delas é que deixa a desejar? O perdão, uma das marcas sagradas do cristianismo, vem sendo esquecido? Como viver o perdão na prática, isto é, ofendido, perdoando o ofensor, independentemente se houver ou não arrependimento? Quero viver plenamente a Bíblia Sagrada na minha vida. Como saber? Pergunta uma de nossas ouvintes. Debate 93. Apresentação: J.R. Vargas. Estamos juntos no Debate 93. Com a gente hoje aqui o pastor Odalírio da Costa, querido pastor da Igreja Congregacional em Acari, o nosso povo de Deus querido que nos acompanha, que nos escuta em Acari. Receba aqui o nosso carinho, o nosso abraço. Pastor, o senhor destacou a frase inicial. A Bíblia diz que no decorrer dos anos o amor de muitos esfriaria. A pergunta é essa: estamos vivendo esse tempo, pastor? Bom, JR, bom dia, JR, aos ouvintes, aos debatedores também. Eu quero dizer que, além de estarmos vivendo esse tempo de esfriamento do amor, eu entendo também, JR, que o tempo que a gente está vivendo é que não tem mais sido pregado o amor. Ou seja, não se ouve mais normalmente mensagem nas igrejas que venham falar de amor, aquele amor incondicional, amor ao inimigo, aquele calunia, oração para... Ou seja, esse tipo de mensagem não está mais dentro do foco das igrejas. E com isso, os cristãos contemporâneos agora, eles já não sabem mais o que é amor. Existe uma separação entre estar em Jesus e amar incondicionalmente, porque eles não têm aprendido sobre amor. O senhor acha, por exemplo, que essa ideia que o senhor traz aqui pra gente sobre o amor incondicional é uma coisa que, na sua opinião, pelo que eu entendi, as pessoas não têm ouvido, não têm sido orientadas? Se não são orientadas, elas não têm condições de colocar isso em prática. Essa é a sua opinião sobre esse assunto? Exatamente, essa é a minha posição. Ou seja, que na verdade as pessoas não têm mais escutado nada nas igrejas sobre amor. Tudo bem. Doutor Luiz Fernando Gevaer é advogado. Bom dia, bem-vindo, meu querido irmão. O senhor concorda com o que disse até aqui o querido pastor Odalírio, doutor Gevaer? Eu já quero começar. Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia, a imensa família 93. Eu quero começar aqui colocando uma pimenta, lembrando nosso querido deputado Harold, e discordando um pouco do pastor Odalírio, porque eu acho que o amor, ele é muito bom, muito bem-vindo, deve-se pregar sobre o amor, mas deve-se pregar também sobre a ordem, né? Eu acho que a questão é que uma sociedade organizada precisa seguir regras, precisa seguir leis, ela precisa se estruturar, ela tem que se ordenar, porque o amor não prescinde da ordem. Você pode amar incondicionalmente, mas exigir que a ordem seja cumprida. E aí também tem a questão do perdão e as consequências do erro. Eu acho que o perdão também, independente do arrependimento do ofensor, mas as consequências do erro, elas devem ser reparadas pela sociedade. E uma coisa é a visão espiritual, religiosa, a visão sob a ótica da Bíblia, e outra coisa é a visão social, que não pode estar dissociadas uma da outra. A própria Bíblia fala para cumprir as regras, para obedecer às autoridades. Então é importante que nós, como cristãos, tenhamos também o rigor no cumprimento da lei, porque o amor é muito bem-vindo, mas ele não pode estar dissociado de uma ordem social que faz com que o país progrida, com que as pessoas se relacionem de uma forma civilizada. E eu acho que a marca e a exigência da sociedade moderna. Com a gente também no programa de hoje o querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, na nossa querida São Gonçalo. Bom dia, bem-vindo
pastor, o destaque do pastor Odalírio foi naquele ponto em que diz aqui: será que estamos vivendo esse tempo em que o amor de muitos esfriaria? Será que já esfriou, está esfriando? Ou, na sua opinião, vai esfriar ainda mais? Que pensa, irmão, sobre esse assunto? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, também aos queridos debatedores, e estendo esse bom dia a todos os queridos ouvintes. Na verdade, já a noite está quase a terminar, mas ainda algumas pessoas trouxeram alguns amuletos ao altar de Deus e em oração tudo isso foi aniquilado. Foi então uma noite grande também de unção e de muita vitória no mundo espiritual. E foi então ao som da música Eu Já Venci que esta vigília de abril terminou. Bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus, nesta série de oração, segredos de oração. Vamos continuar a estudar vários tipos de oração, de uma maneira primária, sem muitos pormenores, porque não temos esse tempo. Eu conheço pelo menos 30 tipos de oração e estou a individualizar cada tipo de oração, embora que eu saiba que muitas vezes a gente liga um ao outro como uma corda, como uma cadeia, como aquelas cordas que os grandes navios usam para atracar, para se amarrarem ao cais. No entanto, é importante estudar cada tipo de oração separadamente para a gente compreender o que é que se passa em cada uma delas e depois então podemos juntá-las. Agora vamos ver outro tipo de oração, que é orando para que Deus coopere conosco. Orando para que Deus coopere conosco. Este tipo de oração é baseado em Marcos 16. O mais avançado do mundo. São mais de 80 mil leis. A base do direito brasileiro é o direito positivo, que diz o seguinte: não há nenhum direito sem uma lei que o estabeleça. Então não há direito sem que haja uma lei. É a base do sistema legal brasileiro. Então tem que ter lei, tem 80 mil leis. Por que dizem que as leis são frouxas? Porque não é possível você regular uma sociedade só com base em leis. Tem o comportamento social, que é a ética, né? Que faz com que as relações entre as pessoas sejam permeadas de regras de comportamento que são as mesmas regras do cristianismo. Não quero fazer para ninguém o que eu não quero que faça para mim. Eu quero amar a pessoa com o mesmo amor que eu desejo que a pessoa me ame. Então, eu acho que o maior problema é que que amor é esse? Por exemplo, quando Deus disciplina, faz com que a pessoa passe por situações que ela não deseja, o cristão maduro entende perfeitamente que é um gesto de amor de Deus, está te disciplinando para você retomar o teu caminho, para você se ligar novamente, para se religar com Deus. Agora, o cristão imaturo, a pessoa imatura na fé, ela quer só as bênçãos e as benesses da fé. Ela não quer as regras, as obrigações. Para você alcançar as coisas espirituais, você precisa ter determinado comportamento. Mas esse é o problema. O problema então é o seguinte: tem 10 mandamentos na lei de Deus. São suficientes, mais do que suficientes. Agora, como é que é o cumprimento desse mandamento? Ninguém, é a pena de morte. Deus diz: olha, quem não cumprir as regras vai morrer no fogo eterno. Então,
também, em parte, existe isso, mas só que eu acho que uma sociedade tem que ser amadurecida para ter como regra legal a pena de morte, porque é muito poder você atribuir a uma sociedade injusta, que não dá as mesmas oportunidades, atribuir a pena de morte sobre cidadãos. E vai acontecer o seguinte: quem vai morrer serão os pobres, aqueles que não têm dinheiro para contratar bons advogados e aqueles que cometerem crimes banais. Basta se dizer que as cadeias estão lotadas de gente que comete crimes vagabundo, que devia estar na rua há muito tempo. Eu acho que, como um pensador liberal que eu sou, um advogado por formação e um cristão por convicção, eu acho que a pena de morte vai ser legalizar o verdadeiro extermínio que o Estado impõe ao cidadão comum. A questão da vida, né, já é uma situação que nós, como cidadãos, deveríamos privilegiar. Já vemos hoje sendo, de alguma forma, negada a muitos da nossa população. Na área da saúde, haja visto que a gente observa no hospital, essa situação de acesso à saúde, de acesso à vida, a bens muito fundamentais, a gente observa que não existe. Então, hoje eu não posso dizer que eu seja a favor da pena de morte. Não sou a favor da pena de morte. Mas observo a pena de morte sendo deflagrada através da falta de possibilidade de acesso aos direitos, que são descritos na lei, e que a pessoa sabe que existe, busca o Ministério Público, busca isso, busca aquilo, e a gente vê cada vez mais as pessoas perdendo a sua qualidade de vida. Bom, eu sou contra a pena de morte. Eu quero contemplar a pergunta da nossa ouvinte, que ela falou: é falta de amor a pena de morte? Claro que, na verdade, se nós, como cristãos, tivéssemos que opinar e o nosso voto fosse lá para que houvesse pena de morte no Brasil, então eu entendo que ela seja mais ou menos isso. Se você votar a favor da pena de morte, você estará com falta de amor? Eu entendo que nós, eu como cristão, e vivo dentro de uma comunidade carente, assim, com a igreja lá, você vê situações todos os dias em que você, se você levar para dentro de casa, você não dorme à noite. Esta é a verdade. Mas então, como nós somos, como Deus é amor, Jesus é amor, o Espírito Santo é amor, Ele espera que nós sejamos amor também. Ou seja, o nosso coração não está a matar ninguém. Não está sempre uma oportunidade, ele pode melhorar. Não é assim que a gente faz com a igreja. A igreja, as pessoas vão chegando e de repente vai descobrir que passou 2, 3 anos, aquelas que estavam muito mal já estão bem melhor, e vem outras que estão começando. Exemplo, é a oportunidade que se dá ao ser humano. Então isso chama-se amor. Então nós estamos amando todos os dias essas pessoas e jamais vamos desejar a morte delas. Tudo bem, aqui um dos nossos queridos ouvintes, o Wellington, está acompanhando a gente aqui no Twitter, @pastor J.R. Vargas aqui no Twitter, dizendo o seguinte: para quem defende a pena de morte, Jesus não mediu o pecado da mulher adúltera. A questão da mulher adúltera é um exemplo. A lei previa a pena de morte, correto? E ela foi perdoada por um critério muito simples. Jesus pega o pecado dela e coloca no mesmo nível do pecado deles, santos religiosos que ali estavam. E depois Jesus vai dizer que são hipócritas, fariseus hipócritas. E aí diz: olha, quem não tem, atire a primeira pedra. De alguma forma ele equiparou, não é isso? Ele trouxe a conversa